Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Espírito Santo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Senhor, eu coloco nesta manhã, Senhor, nossas vidas na Sua presença. Nós queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha, meu Deus, a dirigir todas as palavras, para que o Espírito Santo, Ele venha trazer, Senhor, entendimento, Ele venha trazer, meu Pai, o discernimento, para que nós possamos receber, beber, Senhor, da palavra, nos alimentar, Senhor, do pão, o pão espiritual que vem do céu, Senhor, sobre nossas vidas, pois a Tua palavra, Senhor, ela é alimento. A palavra do Senhor é o pão da vida. Aquele, Senhor, que come, que bebe, que recebe da Tua palavra, Senhor, ele caminhará, Senhor, todos os dias, meu Pai, com entendimento, com discernimento. Todos os seus dias serão abençoados, porque a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Venha, Espírito Santo, venha falar conosco, venha nos dar discernimento. Senhor, quebra toda a dificuldade, meu Deus, para ouvirmos. Quebra, meu Deus, todo endurecimento do coração, meu Pai. Meu Deus, trabalha em toda a cauterização, meu Deus. Sementes, meu Pai, estiverem cauterizadas, Senhor, aqui neste lugar, que o Senhor venha passar com o sangue do Cordeiro Santo e imolado, para que as mentes, meu Deus, voltem a receberem a palavra, meu Pai, como recebiam, meu Deus, no primeiro amor. Meu Deus, eu oro para que o primeiro amor, meu Pai, aqui nesse ministério, nunca cesse, Senhor, nunca passe, meu Deus. E aqueles, meu Deus, que beberem, Pai, também venham a reacenderem, venham a reavivarem a chama do primeiro e do eterno amor ao Senhor. Espírito Santo, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 18, diz, no versículo 16, Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que o ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que estão nele? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma,
pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor: eu não passo de pó e cinza. Assim ainda eu te pergunto: e se faltarem 5 para completarem os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? E diz o Senhor: se encontrar ali 45, não a destruirei. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Queridos, todos conhecem essa passagem, todos já ouviram sobre essa palavra. E eu quero falar hoje sobre a intercessão. Amém? Nós estamos começando o nosso ano e nós temos que começar entendendo o que é interceder, o que é esse peso de intercessão. E eu vou estar passando para os irmãos um pouco de um estudo intercessório, do que é ter uma vida de intercessão, do que é ser um intercessor. E eu quero começar a falar para vocês sobre o que é orar em intercessão. Quando nós vamos lá em Romanos, e o bispo até leu, a palavra diz que o Espírito Santo é Ele que nos ensina a interceder. Amém? É Ele que ora em intercessão. Quando nós, queridos, começamos a praticar a intercessão, e você vai ver o que é isso, naquele momento, você e o Espírito Santo, vocês se unem e tornam um só, orando por alguém ou por alguma causa. E quando nós vamos para ver que tipo de oração é essa, como é orar dessa forma, nós vemos aqui Abraão, o pai da fé, em um momento da sua vida onde ele está frente a frente com Deus. Amém? Diga frente a frente com Deus. Ele estava frente a frente com o Senhor. Aparentemente, o Senhor foi fazer um passeio na casa de Abraão com um propósito. Se você ler aí no começo do capítulo, você vai ver que quando o Senhor chega na casa de Abraão, ele vem praticamente por um outro motivo. Ele vem para falar com Abraão e com Sara a respeito do milagre na casa de Abraão. Mas só que o Senhor, Ele não estava passando por ali só por causa daquilo. Ele tinha mais propósitos naquela visita. Ele passou para fazer uma visita a Abraão, liberar um milagre a Abraão. Mas só que a vida de Abraão chamou a atenção do Senhor. Então, antes do Senhor sair, ele veio com os 2 anjos. Os 2 anjos foram seguir viagem, só que aconteceu algo. Deus não foi. O Senhor não desceu junto com os anjos, ele ficou. E quando ele ficou em silêncio. E Abraão também ficou em silêncio, porque tem momentos que nós estamos com Deus, e tem momentos que nós vamos falar, e tem momentos que nós vamos calar, e vamos deixar que o Espírito Santo fale. E naquela hora ele ficou só com o Senhor em silêncio. E ele aguardou o que Deus tinha para falar para ele. Que você já pegue também essa lição para a sua vida. Nem sempre estar ao lado de Deus é falar o tempo todo. Muitos momentos de oração também são passados em silêncio. Abraão ficou em silêncio do lado de Deus, esperando o que Deus iria falar para ele. E muitas vezes, até vou salientar isso, porque muitas vezes a pessoa não entende qual a resposta de Deus, porque ela termina de fazer uma oração rapidamente e ela já sai apressadamente. Ela não dá tempo para que o Espírito Santo fale com ela. E Abraão ficou em silêncio. Ele aguardou até o momento que o Senhor diz a palavra, que o Senhor parou, analisou e pensou: não falarei eu para Abraão
meu amigo, o que eu estou pensando em fazer antes que aconteça. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O Senhor revelou para Abraão que aquele lugar não estavam os parentes dele, que aquele lugar onde ele sabia onde era, naquele lugar viria a destruição sobre aquele lugar. O Senhor falou para Abraão: Abraão, eu tenho uma coisa para falar, eu tenho algo para te contar. Eu não vou fazer isso antes de falar com você. Por que o Senhor fez isso para Abraão? Porque ele sabia que Abraão era intercessor. Ele não queria perder as pessoas que ele amava que estavam lá. E realmente Abraão, quando o Senhor fala, quando ele começa, ele fala, ele expõe a desgraça, a destruição que ia trazer sobre aquele lugar onde estavam os familiares, os amigos estavam naquele local. O Senhor, quando revela aquilo para ele, ele saberia que Abraão iria interceder. Por isso o Senhor revelou. E é por isso que muitas vezes o Espírito Santo traz para você direções. Por isso que muitas vezes você sente que tem que estar orando por alguém, por alguma causa. Porque quem coloca isso não somos nós que buscamos aquilo que nós vamos orar. É o Espírito Santo que nos revela ou que nos traz aquele problema até nós, para que nós façamos alguma coisa. Toda vez que alguém chega perto de mim, ou aproxima, nós pastores, líderes, quando aproxima e fala: olha, eu estou com um problema, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo isso na minha casa, automaticamente o que nós falamos? Eu vou orar por você. Eu posso orar pela sua vida? Podemos orar agora? Vamos orar. Por quê? Porque nós vamos interceder. Porque nós vamos buscar, não por algo nosso, mas por algo seu. Por que nós fazemos isso? Qual é a necessidade? Porque quando o Senhor vem e traz para você algo, e traz para você um problema, e traz para você uma direção, quando você lembra de uma pessoa e você lembra que ela está doente, aquele momento não entenda que você só lembrou por mero acaso. Não foi mero acaso a visita de Deus a Abraão. Quando você lembra de alguém, o Espírito Santo está falando para você: olhe por essa pessoa. Quando vem alguém no teu pensamento, o Espírito Santo está falando: intercede. Quando alguém chega para você e fala alguma coisa para você: olha, eu estou depressivo, eu estou desesperado, eu estou isso, eu estou aquilo, na verdade, ela gostaria de falar para Deus. E se você é amigo de Deus, você sim vai querer interceder por aquela vida, mesmo que seja da forma como você sabe, da forma como você conhece, mas você vai querer orar para aquela vida. E Abraão, ele começa a oração dele. Preste atenção como que ele está falando com Deus. Orar é falar com Deus. Abraão estava falando com Deus, colocando diante do Senhor de uma forma para que o Senhor viesse amenizar aquilo que ia acontecer. E Abraão sabia que não tinha 50 justos naquele lugar. Mas Abraão começa com um número maior, porque ele ficou temeroso de como que o Senhor retornaria para ele aquela resposta. Então ele começa com 50. Aí ele vai dando um jeitinho, mas 50 menos 5. Vocês veem, ele não fala 45, ele vai se tiver menos 5. Mas e se tiver menos isso? E se tiver 30? E se tiver 20? 5? Se tiver 10, Senhor? O Senhor fala para ele mesmo assim: eu não destruirei o lugar se tiver em 10. E o que aconteceu? Não tinha 10. Não tinha. Ele retirou apenas ele e a família dele rapidamente de lá, porque não tinha. O lugar precisava ser destruído. Mas se Abraão não tivesse intercedido,
a família dele não sairia. Então o Senhor agiu sim diante do que Abraão estava intercedendo. Muitas vezes as nossas orações também serão assim. Às vezes nós ficamos sem entender, mas parece que Deus não respondeu, mas o Senhor responde. Mas Ele responde em cima da justiça dele, amém? Ele responde da forma com que a justiça dele se manifesta sobre a terra. E eu quero falar para você nessa hora, o que é interceder? O que é oração intercessória? No livro de Isaías, quando foi traduzido o que era intercessão, do hebraico, a intercessão apareceu como uma palavra, paga, ou paga, P-A-G-A. É uma abreviação do hebraico para intercessão. Todas as vezes que aparecia intercessão no livro de Isaías, os hebreus descreviam com essas letras. E o que essas letras querem dizer? Essas letras querem dizer agir, ir com violência, ir com força, agir com toda a força. Força do quê? A força de guerra, confronto, colisão, ir de frente a algo, se colocar frente a algo que vai colidir, paralisar algo que virá. Os hebreus entendem que a intercessão é uma força tão grande que é como se fosse um veículo ou um trem que está vindo em alta velocidade e ele vai colidir contra algo, ele vai bater de frente contra alguma coisa. Quando nós entramos em intercessão, o movimento intercessório da oração, ela tem esse impacto no mundo espiritual. Ela tem essa força que vai com violência para romper o mundo espiritual. Quando o intercessor se levanta, ela coloca-se na terra em pé, com os joelhos em oração. Quando ela toma essa posição, ela faz como se fosse uma linha divisória em cima do reino da terra, do céu e do inferno, porque ela irá estar no meio, ela irá estar, como diz, na brecha, ela irá se colocar. Eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu entro na frente dela, eu vou por ela agora, eu vou entrar. Vocês lembram quando Efésios fala: colocai a armadura de Deus, porque você não terá que guerrear contra a carne e contra o sangue, mas você terá que guerrear contra principados, potestades e forças espirituais. Por que coloca-se a armadura? Por que usam-se armas? O que Paulo estava dizendo ali, quando falava que quando o soldado se reveste, ele se reveste para entrar ali numa guerra. Por que Paulo usa essa expressão? Porque Paulo sabia o que era ir de frente em guerra, o que era colocar uma armadura, uma blindagem, uma proteção. Ele ia entrar no meio de uma guerra humana, ele entendia o que era entrar no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma batalha espiritual. Ele entrava de frente. Você vai de frente àquilo que está acontecendo. Quando você reveste essa armadura e você se posiciona em intercessão, você se torna elo, você se torna uma parte de uma corrente. Por isso que muitas pessoas falam corrente de oração, porque na verdade você se torna um elo, mas não é um elo qualquer que o intercessor se torna. O intercessor, ele se torna um elo, porque ele vai estar no meio, ele vai se colocar, ele vai colocar a pessoa que está atrás dele, ou a situação, ali está o elo da corrente.
Aí eles vão aliançar com Deus nesse elo, porque ele terá que confrontar, ele terá que falar com Deus sobre essa pessoa, mas também ele terá um outro elo, que vai ser a oposição espiritual, que se levantará para tentar parar a oração e a intercessão dessa pessoa. Existe um exemplo que é usado, que a intercessão, ela é como se você mandasse um presente para alguém. Você aqui, você compra uma Bíblia e você quer mandar para uma pessoa que está lá na Coreia. E você lança essa Bíblia, você manda essa Bíblia para chegar até essa pessoa. Para que essa Bíblia chegue até essa pessoa, vai ter um transporte, porém vai ter uma alfândega. Porém terão lugares onde essa Bíblia poderá ficar retida. O transporte quem faz é o Senhor, para que você consiga. Quem tenta interromper da Bíblia chegar até essa pessoa, aqueles que estão no meio do caminho, que estão interrompendo da Bíblia chegar, essa é a força contrária, é a oposição espiritual que se levanta para aquela pessoa, para que aquela pessoa não receba o que você está orando. Por isso que na intercessão você não pode parar, você não pode deixar de orar. Se você colocar um propósito, vou orar por 6 dias, ore. Se você falar, vou orar por 3, ora. Se você falar, vou orar em 7 dias, vou orar em 21 dias, ore. Porque vocês lembram de Daniel? Ele ora, está vendo, retém-se no céu, para-se. O inferno é força de oposição contra toda a oração intercessória. Quando você se levanta para buscar algo, vai haver o quê? O favor de Deus, mas ao mesmo tempo a oposição que quer que você pare, a oposição que quer que você seja destruído, a oposição que se levanta. Você tem que o quê? Perseverar. Você tem que pleitear aquela guerra. Você não pode parar. Você tem que continuar orando. Você tem que sentir que você precisa continuar orando por alguém que você possa estar parando de orar. Então posicione. Eu vou colocar aqui para você também quais são os passos, quais são na verdade as características que uma pessoa tem para ser um intercessor. Primeiro, ele tem amor ágape. Diga amor ágape. O que é amor ágape? Amor ágape é um amor que ele vai além de nós. Ele é um amor que você sente pela pessoa sem conhecer a pessoa. Às vezes você olha para alguém e você sente que você tem que ajudar aquela pessoa. Você até confunde que é outro tipo de ajuda, não é? Você primeiro começa a orar pela pessoa. Amor ágape é quando você não esquece. É quando o Senhor traz a pessoa no teu coração continuamente. Amor ágape é o que o Senhor sente pelos seus filhos. Você começa a sentir amor por aquela alma. Você começa a sentir amor por aquelas pessoas. Você começa a sentir que você precisa orar por aquela pessoa, você precisa interceder por aquela pessoa. O amor ágape, ele vai além do amor humano. O amor humano muitas vezes é mesquinho, é egoísta. Ele só quer orar por ele mesmo, ele só quer pensar nele mesmo. O amor ágape não. O amor ágape, ele busca sim suas causas, mas ele quer buscar pelo outro, ele quer ajudar o outro, ele quer estender a mão ao outro. O amor ágape, ele vai além do amor natural. Primeira característica do amor ágape, Romanos 5:5. Você tem que ter identificação. O que é identificação? Identificar-se com aquilo que está acontecendo. É como se fosse uma empatia.
Você vai sentir a dor da outra pessoa. Você não vai se alegrar com a tristeza da outra pessoa. Você não vai ficar feliz porque algo está dando errado. Não, você vai querer orar por aquela pessoa. Não importa se aquela pessoa te prejudicou. Quando você se identifica, você sente o que aquela pessoa está sentindo, você sofre o que aquela pessoa está sofrendo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que orar por essa pessoa. Você se identifica, você tem empatia, você tem compaixão. O intercessor sente compaixão. Ele sente o sofrimento, ele sente a dor, ele quer se colocar, ele quer sofrer aquilo que a outra pessoa está sofrendo. Como que ele sofre? Ele sofre na oração, ele sofre na batalha. Compaixão, quem tem o Espírito Santo, compaixão é misericórdia. Ele passa a sentir-se compaixão daquela pessoa, ele passa a sentir o que é ter misericórdia. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é misericórdia. Elas não entendem o que é ter misericórdia. Elas fala-se muito misericórdia, mas eles não sabem qual é a extensão do que é misericórdia. O Senhor é bom e Ele tem misericórdia dos seus filhos. Misericórdia é algo que vem de Deus. Misericórdia é uma compaixão que vem do alto dos céus. Ele tem discernimento. Ele tem discernimento, porque ele sabe, a hora que ele está falando com aquela pessoa, o Espírito Santo vem sobre a mente dele e toca no coração dele. Faça alguma coisa. Ore por essa pessoa. Ore por essa causa. O Espírito Santo, ele dá discernimento para que os intercessores se levantem para orarem. É o Espírito Santo que dá esse discernimento. Ele dará o discernimento ao intercessor. Ele sempre dará. Outra coisa, peso. Você sabe o que é peso? Sabe o que é peso? Peso é peso. Peso é peso. Se você pega uma pena, é leve. Se você pega um elefante, pega, é pesado. Se você vai erguer uma mesa, é pesado. Tem uns que acham a mesa leve, outros acham a mesa pesada. Você sente o peso. Quando você vai interceder por alguém, você sente o peso espiritual. Não se assuste. Não se assuste, não se apavore. Não é para você temer porque você sentiu o peso da intercessão. O peso da intercessão realmente é um peso. Você sente. A oração intercessória é aquela que muitas vezes quando você termina de orar, você sente que você está cansado. Você não fez nada, mas você está cansado. O peso da oração intercessória, tem dias que parece que você andou quilômetros. Na verdade, você andou quilômetros no mundo espiritual. O peso da intercessão vem por quê? Porque eu estou me colocando ali, no meio, aonde vai estar a guerra, vai estar a batalha. A intercessão, ela no hebraico fala o quê? É uma colisão. Imagina uma colisão. Imagina uma força violenta. A intercessão é isso. É uma força violenta. Você vai guerrear contra
muitas vezes, depois que você termina de orar, você sente sim, pode sim sentir. Às vezes você se sente cansado, às vezes você fica abatido, às vezes você fica até meio que parece que é um estado febril, um estado até parece que meio depressivo, parece que você fica um pouco triste. Mas entenda, isso tudo é colisão no mundo espiritual, é força, é guerra, é batalha. Porém, da mesma forma que você sente tudo isso, vem o Espírito de Deus e tira. E aí, de repente, você já volta melhor do que você estava. Por quê? Porque você estava como Elo, você estava revestido de armadura, você foi frente de colisão, você foi o quê? Você foi o que subiu às alturas para buscar em Deus. Entenda, intercessão, você pega a pessoa pela mão e você sobe ao céu para levar a pessoa, amém? Diga intercessão. É subir ao céu. Oh, glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa. Intercessão é subir ao céu. Intercessão é pegar na mão e subir no céu. Eu vou colidir sim. Eu vou invadir atmosferas espirituais. Eu vou invadir atmosferas espirituais porque quando eu vou em intercessão, segurando alguém pela mão, esse meu movimento de subida, eu vou colidir com as atmosferas do mundo espiritual, contra as barreiras espirituais, contra aquilo que estivesse interpondo entre o céu para liberar, para receber, e aquela pessoa. Quanto mais caído estiver a pessoa, mais forte será a colisão, mais forte será para você subir, mais força o inferno fará para você desistir, para você parar. Abraão, ele estava lado a lado com o Senhor. O Senhor, ele começa a dar sinais para você quando algo está errado, sim ou não? O Senhor não sinaliza. Você não começa a sentir que tem algo errado. Você não começa a sentir que está passando algo errado, está acontecendo alguma coisa errada. Sim, você sente. Você começa a sentir. Se você prestar atenção, você vai sentir aonde que o Espírito Santo quer que você interceda. Em que o Espírito Santo quer que você interceda. Muitas vezes algumas pessoas se levantam na igreja e falam: ah, estou vendo um demônio ali. Sabe o que eu falo para a pessoa? Levante e lute. Levante e guerreie. Ah, mas bispa, não é você que... Não, você que está vendo. Se você está vendo, é você que vai guerrear. Porque Deus está colocando você para guerrear por mim, guerrear pela igreja. Então, se você está vendo, você vai guerrear. Ah, mas eu não tenho. Mas se você não tivesse, Deus não te mostraria. Porque muitas vezes o líder, que é líder, que verdadeiramente tem coração de pastor, ele vai orar pelas almas, mas ele muitas vezes se esquecerá dele próprio. Então é lógico que a igreja é uma soma, é um corpo bem ajustado. E quando estão aparecendo sinais, quando estão aparecendo isso, aparecendo aquilo, irmão, Deus mostrou para você? Mostrou, bispo. Então, meu irmão, quantos dias você vai pagar de oração aqui dentro? Preste atenção no que você vai falar aqui, hein? Quantos dias você vai vir orar aqui? Qual o dia que você tem para vir batalhar pela minha vida aqui dentro? Porque intercessão, irmãos, é isso. Intercessão é batalha. Se Deus te deu a visão, irmão, pega que a visão é sua.
Amém? O Senhor te deu força de combate. Ele falou para Abraão: vou contar uma coisa aqui para você. Senhor, posso chamar Sara? Ela é uma sua mãe? Não. Deixa ela falar isso. Ela não tem poder de intercessão. Ela não saberia interceder por eles. Deus, queridos, Ele revela coisas àqueles que têm o chamado para fazer, que podem fazer. O Senhor estava lá dentro da casa de Abraão. Na tenda da casa de Abraão, na tenda de Abraão tinha os servos, muitos servos de Abraão. Tinha Sara, tinha as servas de Sara, tinha muita gente que sempre, onde estava a tenda dos hebreus, tinha muito. Abraão era muito rico, muito poderoso, tinha muitas pessoas, muitos empregados, aquilo estava lotado, servindo banquete e tudo. O que o Senhor fez? Saíram para fora. Olha só o particular com Deus. Saíram para fora do lugar. Deus poderia ter falado ali na frente dos anjos, mas não dava. Nem na frente dos anjos Ele falou que ia revelar a Abraão o que iria fazer. Nem para os anjos Ele tinha falado. Nem para os próprios anjos que estavam com a missão na mão. Deus não falou. O Senhor falou para eles: bom, o Senhor já tinha dado a ordem. A sentença, olha bem a importância de você orar. Não importa qual sentença negativa a pessoa tenha. Amém? Não importa. Existem pessoas que falam assim: mas está muito em cima da hora, mas já vai acontecer mesmo, mas já está assim, mas já está daquele jeito. Não importa. O Senhor já tinha liberado o decreto de destruição sobre Sodoma. Mesmo depois do decreto de destruição ter sido liberado, o Senhor deu a oportunidade para que o intercessor orasse pela sua família. Amém? Não deixe nunca nada parar você de orar. Nem que você veja o negócio sendo arrastado, nem que seja no último segundo, se você entrar no UTI. Não importa. Você tem que orar. Você tem que profetizar. Você tem que crer. O intercessor, ele não solta a mão. Ele não solta a mão daquele que está sendo afundado. Não. Ele segura até o último vestígio. Ele segura até que encerre-se. Até que acabe-se tudo. Por quê? Porque Deus é um Deus que dá todas as oportunidades para nós. Amém? Glória a Deus. O Senhor é um Deus cujo aqui nós estamos falando, misericordioso, misericórdia, compaixão, amorosa, empatia, discernimento. O Senhor é um Deus com um amor tão grande que Ele não desiste até o último fôlego da pessoa aqui em cima da terra. Deus não desistirá desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele não desiste. Ele não desistiu. Abraão pegou na mão de Deus: Senhor, se o Senhor está falando comigo, eu também não vou desistir. Ele pegou na mão do Senhor. Veio Satanás e colocou na frente: opa, para aí que eu também vou participar. Não vai ser fácil.
Irmãos, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas Deus, se Ele te colocou para orar, se Ele te colocou do lado de alguém, se Ele te colocou para levantar alguém, é você. Amém? Você. Mais uma característica: a autoridade. Deus concede autoridade para você orar. Diga: Deus dá autoridade. Deus dá autoridade. Ele dá autoridade para você. Não importa se você nem sabe orar direito. Ah, mas eu não sou ungido para isso. Se Deus te deu autoridade para isso, faça. Porque Ele concede autoridade aos intercessores. E outra característica: perseverança. Diga: perseverança. Perseverança. Ele dá perseverança. Ele faz com que você persevere, com que você não desista. Ele faz com que você não desista de orar. A perseverança é o que faz você não parar. Você persevera. Você vai. Está difícil, você continua. Você acha uma forma de orar por aquela pessoa. Abraão chegou até o Senhor e foi falando com Deus e conduzindo a oração dele de uma forma aonde o Senhor, ele entendeu o que Abraão tinha que fazer. Aonde o Senhor, ele deixou Abraão pedir para ele. Simplesmente o Senhor poderia falar para Abraão: Abraão, lá tem tantas pessoas. Não. Deus deixou ele orar. Deus deixou ele pedir. Deus está deixando você livre para você orar por alguém. Porque Ele quer que você persevere. Perseverar é o que Abraão fez. 50. Menos 5. 40. 30. 20. 10. Isso é perseverança, queridos, em oração. Isso é perseverança. Ele perseverou, ele sabia. Ele conhecia aquele lugar, ele sabia que lá não tinha. Mas Abraão tentou, ele perseverou. Persevere em oração, perseverar. E o mais forte deles, dores de parto. Repete comigo, diga: dores de parto. Dores de parto é o que, queridos? Considerada uma das dores mais fortes que existem. Uma das dores mais terríveis no momento angustiante onde você tem que gerar vida. Dores de parto são as dores de um momento crucial para gerar algo. A intercessão é como dores de parto. Você sofre, você chora, mas você sabe que tem uma vida para ser salva. Amém? Você sabe que tem uma situação para ser salva. Você sabe que tem um resgate para fazer. As dores intercessórias são como as dores de parto, como as dores que não têm que cessam, que não param. Por que uma pessoa não pode parar de orar por ela, por outra? Se você está em intercessão, se você é elo de intercessão, você não para porque dói. Você sofre. Toda vez que você lembra da pessoa, toda vez que você olha para a situação, toda vez que você olha para o interior da tua casa,
você olha para a destruição que aquela família está, que aquela vida está passando, toda vez que você olha e lembra dos seus, mas você não lembra a dor de parto, você não sente raiva, sente raiva? Quem aqui já teve dor de parto? Os homens não tiveram, mas eles sabem que é dor, também sabem que é sofrimento. É dor que não tem como cessar. Não tem como cessar. Tem que primeiro deixar vir a vida. Só depois que a vida chega é que a dor passa. Assim é a intercessão. A dor só termina quando aconteceu. Por isso que está doendo em você. Por isso que você sente dor toda vez que você lembra. Por isso que você sente que você tem que orar por essa pessoa. Por isso que você sente que você não pode desistir. Por isso que você sente que você precisa até ir em colisão, colidir contra, buscar por essa vida e por essa alma. Interceder é se colocar na brecha. Se colocar na brecha do muro. Nós oramos muito em 52 dias de campanha sobre brecha. Colocar-se na brecha é o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Amém? Quando que Ele fez isso? Quando Ele esteve entre o céu e o inferno pela tua alma. Então Ele teve que morrer com os braços abertos. Porque Ele estava fazendo um elo naquela cruz. Ele estava passando a nossa alma, a tua alma. Ele estava passando do inferno, levando para o céu. Amém? Por isso que Ele morreu dessa forma. Por isso que Ele foi crucificado dessa forma. Porque Ele era um elo. Era um elo. Ele fez com que nós saíssemos da morte, segurado pela mão dele. Ele se colocou em colisão, você entende isso? Ele esteve ali, ele colidiu contra a terra, se chocou contra a terra, foi violento. Foi violento o que aconteceu com ele, a colisão foi forte. Ele colidiu contra a terra, e contra a terra é o que as pessoas vão tentar parar você. As pessoas vão falar para você: não ore, não ajude essa pessoa, não faça isso, deixa para ver. E o Espírito Santo vai falar para você: seja ajude, pegue na mão, segure, ajuda, misericórdia. Jesus Cristo colidiu contra a terra. Tentaram parar Ele, tentaram tirar Ele do propósito, tentaram arrancar Ele do chamado, mas Ele não se rendeu, Ele deixou colidir. Ele colidiu de frente com a terra, Ele colidiu com o inferno, mas Ele entregou no céu. Amém? Ele entregou, nos resgatou. Porque Ele é o Senhor, amém? Diga graças a Deus. Diga orar por outra pessoa é ir de frente para vencer. Diga: eu vou vencer através da oração. Eu vou orar até que os céus rompam e até que o inferno se retire. Eu vou interceder. Eu vou orar por alguém. Eu vou orar por uma vida. Diga: eu vou orar por uma causa. Mas eu vou orar. Amém? E nós vamos pedir ao Espírito Santo para que você nessa hora desperte o que Deus quer que você ore. Amém? Eu vou descer e nós vamos orar. E você vai se colocar de joelho. Se você consegue. Se você não consegue, pode ficar sentado. Se você não consegue ajoelhar, fica sentado. Se você quer, pode ficar em pé.
Mas nós vamos orar nesse momento. Nós iremos interceder por almas.